Oi, pessoal. Mais um encontro do nosso curso que já está chegando já no finalzinho. Tivemos aí várias leituras, né, dos encontros desde o primeiro módulo, né, da primeira parte do curso com o professor Evandro Pisa, e agora a gente está chegando ao finalzinho já com as minhas contribuições. Bom, o texto indicado, né, um dos textos indicados, ele trata sobre a produção racial da delinquência feminina negra. Na verdade, todos os nossos encontros foi pautado, né, por essa temática, por essa discussão. E aí essa temática ela consistiu num tema da minha dissertação de mestrado, elaborado em 2013, que foi publicado em 2015, que é um dos textos sugeridos nesse encontro e nos outros também. E eu desenvolvi toda a parte etnográfica da pesquisa no interior da penitenciária feminina de Santana, no Brasil, onde escutei das próprias mulheres encarceradas sobre a sua condição, né, sobre o estereótipo em que as mulheres são marcadas como mulher presidiária. E ao mesmo tempo eu pude ver de perto também o perfil social das mulheres que compõem o sistema de justiça criminal, tanto no Brasil quanto na América Latina e no Caribe. Então esse perfil segue um padrão, né, um regime de dominação racial que compor o sistema prisional a partir de apenas um grupo social, né? São mulheres negras, mulheres moradoras das periferias, mães, e a maioria delas presas por motivação de tráficos de drogas. Então já o próprio título do trabalho, Res Negras, Juízes Brancos, deixa explícita essa discussão acerca da categoria de sujeitos puníveis e matáveis. Então eu tenho me debruçado nesse tema desde o final dos anos 80, no interior da Bahia, aqui no Brasil, junto às comunidades eclesiais de base, com a pastoral carcerária, a pastoral da criança, a pastoral da terra, junto aos movimentos sociais. E as minhas análises vêm fundamentalmente a partir de múltiplas perspectivas com outras feministas negras, como Joy James, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Julia Sudbury, Soraya Mendes no Brasil, e tantas outras mulheres que fazem, né, e que trazem importantes contribuições no campo das análises sobre as múltiplas opressões das mulheres negras subordinadas às experiências trágicas no sistema de justiça criminal. Então, as experiências das mulheres negras no dito mundo do crime e os seus encontros brutais no sistema de justiça criminal nos oferecem importantes pistas, né, que o texto busca explorar e que eu vou destrinchar alguns pontos importantes que servem para o nosso encontro, né? E aqui eu já antecipo algumas provocações no nosso fórum de debate, né? Quais as condições materiais e ideológicas, políticas, sociais e econômicas que fazem estas mulheres participarem do mundo do crime? Né, cada vez mais marginalizadas no acesso às esferas de produção, no mundo de consumo, no mundo dos direitos, né, da garantia dos direitos de cidadania, elas figuram cada vez mais nas estatísticas criminais, acusadas de práticas de crimes contra o patrimônio, mas principalmente no tráfico ilegal de drogas, né, seja como vendedoras, mulas ou simplesmente consumidoras, como foi a realidade que eu vi na penitenciária. E aí as suas experiências elas podem sim ser entendidas a partir do que a socióloga Julia Sudbury ela tem chamado de feminização da pobreza e da punição. Isso é, de como que as vulnerabilidades sociais, a criminalização de suas estratégias de sobrevivência abrem caminho à punição e aprofunda a subordinação estrutural e racial na sociedade. Né? Essas dinâmicas interseccionais elas podem ser vistas, por exemplo, nos desdobramentos das políticas de segurança pública, no policiamento ostensivo contra os seus corpos. Né? Então, apesar de não haver uma relação direta, né, entre pobreza, negritude e criminalidade, são as condições estruturais das pessoas negras e de modo muito particular das mulheres negras
que explicam a sua participação no mundo do crime. É nesse contexto que a criminalidade, aqui entre aspas, elas podem sim ser lidas como um contínuo da ordem colonial, né? E é sempre bom lembrar que o período da pós-abolição, ela demarcou essa continuidade de sujeição, subordinação e desumanização das mulheres negras, reatualizado nas estatísticas da morte, das estatísticas prisionais, das estatísticas no emprego doméstico, de quem compõe as periferias, né, as comunidades criminalizadas, né, se a cozinha ela é o lugar de representação colonial por excelência, né, onde as mulheres negras estão e são invisibilizadas, as prisões modernas elas têm o privilégio de se constituir como um lugar onde se articulam distintas lógicas de criminalização dos seus corpos. O professor Evandro Pisa, ele trouxe, né, à tona durante o nosso primeiro módulo a compreensão do processo de recepção das matrizes teóricas da criminologia positivista e a construção do saber criminológico racista colonialista, né? Então, segundo ele, a criminalidade e a criminalização é um elemento constitutivo da ação das instâncias oficiais, né, como a atuação da polícia e do sistema de justiça que persegue apenas algum grupo social, né, um determinado grupo social, e esse grupo social já marginalizado, já criminalizado. Então, o direito penal, herdeiro dessas teorias eugênicas, né, fundamentalmente constituído por essa matriz escravocrata, ele reproduz um léxico que revela suas origens racistas, do racismo científico, e nós podemos observar isso tanto nas experiências trágicas das mulheres que têm encontro direto com o sistema de justiça criminal, quanto nas narrativas judiciais de juízes, na forma como os juízes olham, enxergam e distribuem a punição contra essas mulheres. Eu, por exemplo, tive acesso a vários processos em que eu pude perceber as narrativas judiciais, longe de ser uns jargões jurídicos, mas um léxico, uma gramática jurídica, nas narrativas de sentenças em que os juízes se utilizam de suposições subjetivas para motivar suas sentenças, com seu olhar sobre essas mulheres como mulheres deformadas para o crime, com personalidade deformada para o crime, mulheres perigosas, mulheres moralmente corruptas. E isso nos permite entender que as prisões de mulheres negras, longe de ser motivadas por crimes, por algum tipo de crime, é devido à sua temibilidade, né? A temibilidade de mulheres negras, mães moradoras de periferias, de favelas, de lugares já criminalizados, e que encontram um descompasso, né, com a leniência jurídica sobre jovens brancos ricos ou de classe médias envolvidos com tráfico de drogas. Então é nesse sentido que a punição exemplar contra mulheres negras no mundo do crime se inscreve nessa lógica, né, de uma criminalidade étnica, como já dizia desde o século XIX alguns pensadores lombrosianos, como Nina Rodrigues, e na desumanização de seus corpos. E aí essa lógica, né, alguns autores sugerem, é a base do sistema de justiça criminal moderno. Então, diante disso, eu deixo outras provocações que o texto sugere, né, e também, né, acho que todos os encontros, de que como que nós podemos, então, explicar as históricas denúncias do crime de tortura, por exemplo, e de maus tratos contra a população negra, especialmente as mulheres negras, que se dá no sistema de justiça, né, no sistema prisional, e são estruturados à luz da democracia. Ou ainda, como podemos compreender as violências históricas contra a população prisional, majoritariamente negra, como afirmação ou contradição a um projeto de democracia? Porque a tortura segue uma prática sistêmica contra as mulheres negras. A realidade das prisões na América Latina e no Caribe demonstram que o racismo opera como um aspecto fundante e legitimador de sua continuidade nas nações democráticas e pós-colonial
ainda que estas práticas sejam ilegais. Então, em nenhuma nação da América Latina e do Caribe a gente tem legislações que autorizam a tortura. E por que então que ela segue sendo uma prática sistêmica? Então, nesse sentido que os encontros de mulheres negras com as prisões revelam que existe uma vida póstuma da escravidão no sistema de justiça criminal moderno. E aí essa reatualização da escravidão ela é intensificada aqui pela intersecção de distintas formas de vulnerabilidades a que elas estão submetidas. E aí se como a criminologia crítica tem sustentado, né, a justiça penal é um lugar privilegiado de reprodução das desigualdades sociais, e se as categorias de crime, de criminoso, de puníveis, de inocente, de vítimas, não são categorias neutras, então racializar e sexualizar estas análises sobre estas dimensões da punição pode sim aportar um entendimento muito mais profundo, né, sobre a herança da escravidão e de um projeto de cidadania extremamente racializado nas nações da diáspora negra.